Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é 27 de abril de 2025, último domingo do mês. Sendo assim, no mês que vem, o Senhor permitindo estarmos aqui, estaremos realizando a ceia do Senhor. Se o Senhor permitir que você participe conosco, separa uma taçazinha de suco de uva, um pedaço de pão e participe conosco. Amém? Não hoje, no próximo domingo. Vamos estar orando. Deus e Pai, coloca a minha Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo na Tua presença. Que o Senhor leve cativo nossos pensamentos e obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar e para que a gente possa absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, também peço, na autoridade que me deste dos altos céus, que eu determine que não haja nenhum tipo de tentativa e interferência das trevas ou dos homens de impedir, de atrapalhar a realização deste culto, a transmissão deste culto, e deste culto chegar em quem o Senhor quer que chegue, em nome de Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Aleluia. Vamos estar agora fazendo os pedidos de orações. Você pode aí no seu pensamento estar levantando tua petição, que o Senhor contemple, o Senhor vê. Deus e Pai, coloca cada pedido de oração que está sendo formulado por este, por essa que está assistindo, ouvindo. Coloca cada pedido de oração que está na minha mão direita. Coloca cada pedido de oração que está nessa caixinha que ainda não foi respondido em tua presença. Peço, Senhor, opera, age, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Coloca as necessidades, os desafios. Senhor Deus, em tua presença, os meus, da Jandira, do MBATS, ali do ateliê de Jandira como um todo, do livro Mensagem do Espírito Santo. Senhor Deus, deste e dessa que está assistindo, ouvindo, que o Senhor possa suprir e agir, mover, ó Pai. Somos teus filhos, e o Senhor é o nosso Senhor. O Senhor cuida de nós. Fala conosco, ministra o nosso coração, Pai. Opera em nossa vida. Em nome de Jesus. Vim com um texto aqui. Esse texto fala sobre meias verdades passadas como verdades bíblicas. Já fiz um texto algo parecido, mas não é o mesmo. E nunca que mesmo o tema seja igual, nunca a abordagem é igual. Mas no caso aqui eu tenho certeza que não vai ser bem diferente. Quem é que iniciou essas meia-verdade? Algumas coisas assim que você acredita que é bíblico e de repente você vai ver que não é tão assim. Não esqueça que até pouco tempo atrás era comum as pessoas dizerem que na Bíblia estava escrito que 1000 chegará e 2000 não passará. E interpretava como que Deus falando que no ano 1000 iria chegar, mas no ano 2000 não chegaria. Muita gente determinou que o fim do mundo ia acontecer antes do ano 2000. Depois que o ano 2000 chegou e passou, todo mundo passou a entender que isso não estava na Bíblia. Por mais que você falava antes com eles que não estava na Bíblia, eles falavam que estava na Bíblia. Ah, mas
Nunca li a Bíblia, mas está na Bíblia que disseram. Ah, mas eu já li a Bíblia. Não, está na Bíblia. Passou, passou. E muitos erros bíblicos ou má interpretações bíblicas, elas começou por aqui. Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. O diabo introduziu o engano, o equívoco, ou até mesmo um erro de interpretação bíblica aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrerás, porque Deus sabe que o dia em que dele comeres, e se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha para vocês verem como que o diabo ele contradiz Deus, usando algo que parece ser uma verdade. Porque depois que Adão e depois que Eva comeram, eles não morreram. Não era uma árvore venenosa. Mas o diabo aqui começou o seguinte: quer dizer que é verdade que Deus proibiu vocês de comer de todas as árvores do jardim? Não. Somente uma árvore que não. Quando você começa a dar ouvido ao diabo, quando você começa a dialogar com o diabo, assim que a coisa vai acontecendo. Começa algo pequeno. Mas o interessante é que dentro dessas meia-verdades ele falou: Ele sabe que vocês comendo dessa árvore do conhecimento, vocês perderão a inocência, vocês tomarão conhecimento de muitas coisas. Mas é uma meia-verdade porque você não fica conhecendo tudo, porque o único onipresente, onisciente e onipotente é Deus. Outra meia-verdade: não morrerás. Morreu. Imediatamente morreu o quê? O relacionamento íntimo. Deus tirou Adão e tirou Eva do Éden. Morreu a intimidade espiritual. Mas depois veio o primeiro homicídio. Não existia homicídio, não existia morte. E antes da primeira morte, assim que o homem e a mulher pecou, Deus fez uma roupa para vestir a nudez do homem e da mulher. Para isso, o que ele fez? Pegou a pele de um animal. Para pegar a pele de animal, o que Deus fez? Matou um animal. Mostrou que a morte começou a reinar. Aquela morte que o diabo falou que não viria. Então são meias verdades disfarçadas de verdade que facilmente enganam as pessoas. Deus não estava mentindo, mas o diabo passou Deus como mentiroso. Uma outra meia-verdade que acontece no meio evangélico é de que você vem para Cristo, 1000 maravilhas. Tem alguns que pregam que se você vier para Cristo, você vai receber caminhões, carros, mansões. Pessoas dando testemunho de como que a vida ficou maravilhosa, como que a situação mudou. Pessoas mostram a facilidade para casar, ter filho, uma vida mais leve, mais suave, mais próspera. O evangelho light. O evangelho é o seguinte: vem para Jesus, que você a partir de agora vai ser feliz e você vai ter tudo de bom, porque a Bíblia diz que comerás do melhor dessa terra.
Eu não sei. Algumas vezes, passando por situação, eu e minha esposa, a minha esposa olha para mim assim, esperando alguma resposta. Eu olho para cima, olho para Deus, buscando alguma resposta, não tem resposta. Mas por que, Senhor? Somos o teu servo. Mas por que, Senhor? Nós estamos andando na tua obediência. Mas por que nos foi implantado o evangelho do oba-oba? O evangelho de que as coisas vão acontecer magicamente. O evangelho de que Jesus andou pela terra fazendo missão. Se as coisas não veio através do dinheiro que ele guardava, porque as pessoas davam dinheiro para ele, vinha através do milagre da multiplicação do pão, etc. A ideia que passa de que Jesus não teve fome, não teve sede, não passou. A ideia que passa é de que nós vamos ver o Evangelho aqui na terra, acima das nuvens. Mas olha o que Jesus falou aqui em João, Evangelho de João. O diabo é mentiroso, Jesus não é. Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, o Senhor diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Quando Jesus falou assim, eu venci o mundo, ele mostra aqui que ele passou por aflições. Não existe tentação que a gente tenha sofrido que ele não sofreu. Ele diz o seguinte: essas coisas eu estou dizendo para que vocês tenham paz em mim. Por que paz no Senhor? Que a negação vem. Senhor, por que eu estou passando isso? Senhor, por que isso está acontecendo comigo? A primeira coisa que a gente vem é indagar a Deus, brigar com Deus, questionar a Deus. E Deus falou assim: eu vou falar uma coisa para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Neste mundo passareis por aflição. Ele não diz assim: quem vem para o Evangelho vai ver o Evangelho oba-oba, das coisas acontecendo de graça. E não, nesse mundo passareis por aflição. Para que na hora que você estiver passando, você tenha paz com Jesus. Eu não faça como muitas crianças, indagar: Senhor, por que o Senhor fez isso? Eu venci o mundo, eu passei por tudo isso. É algo meio estranho. Eu costumo dizer que a Jandira fala que ela não conheceu uma pessoa que sofreu tanto no Evangelho pelo Evangelho. Pessoas que ela conheceu, lógico. Que a Bíblia fala de pessoas aqui que... Ela é minha mãe na fé. Eu estava com uma trajetória profissional, estava caminhando uma trajetória, vim para o Evangelho, foi rompido totalmente a trajetória, foram rompidos laços de relacionamento, foram rompidos tantos conceitos, preconceitos, foram tirados tantas amuletos, tantas coisas que me seguravam, que me davam segurança, que me cercavam. E eu comecei a passar por provas. Provas e mais provas. Mas como é que fica esse evangelho? Esse evangelho que tudo vai vir fácil. Vou comer o melhor dessa terra. Neste mundo passareis por aflição. Outra mentira bíblica que tem
é de que onde o servo de Deus está, o diabo não pode permanecer. Gente, o que tem de crente que pensa assim? O meu lar está protegido. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Eu oro todos os dias, eu faço estudo dominical, eu faço isso aqui. No meu lar, o diabo não entra. Porque onde o servo de Deus está, o diabo não pode entrar. Uma vez uma pessoa contou um sonho que ela teve para mim, falando de uma das cartas de Apocalipse, onde fala que o Senhor estava feliz com a atitude cristã dela, mas sabia que ela estava no trono de Satanás, que o lar estava no trono de Satanás. Eu fui falar isso, uma pessoa quase bateu em mim. Aqui não é o trono de Satanás, aqui é um lar trono de Deus. Eu falei, não, mas foi você que falou, está na Bíblia. Quando você fala que você é o servo de Deus, você está no trono de Satanás, é porque a situação está tão difícil. Os filhos, o marido, está dando tanto espaço que o diabo está rindo, está fazendo festa. Mas não precisa. Eu e minha esposa casamos, somos só nós dois. Pelo fato de nós sermos fiéis a Deus, pelo fato de nós estarmos caminhando com Deus, eu não posso cair nessa prepotência de dizer que o diabo não pode chegar na minha casa. Que só no diabo me ver, ele estremece e sai correndo. O diabo está andando na rua, aparece um crente, o diabo passa para o outro lado, morrer de medo. Por quê? Porque o crente é tão super-homem, tão bambambam, que os demônios fogem dele, vai saindo. Aí colocou-se essa massa no meio evangélico, que nós somos super-homens, super-mulheres, e que o diabo não pode fazer presença em nossa casa, o diabo não pode fazer presença em lugar nenhum que tenha um servo de Deus. Eu li um livro brasileiro que fala sobre o mundo espiritual, e ele fala o tanto que o diabo faz presença e até mesmo toma diretrizes de igrejas evangélicas. Existe um trabalho estratégico de enganar as pessoas no meio da igreja evangélica, colocar as pessoas na igreja evangélica totalmente frias, totalmente esquisitas, totalmente... Eu não digo frio no sentido de não ser pentecostal, não. Eu digo frio no sentido de pecado. Porque você ter o reteté ou você não ter o reteté, não faz a diferença, o Espírito Santo está ali atuando. Eu falo frio é aquela igreja onde não tem presença do Espírito Santo de jeito nenhum, que o pecado reina. Aí eles introduzem o pecado ali e dá que é só uma igreja, só para disfarçar as pessoas, para levar as pessoas enganosamente. Mas totalmente contaminado uma igreja. O livro fala. Mas não precisa estar cheio de pecado, não. Qualquer um de nós estamos sujeitos a ter uma visitação demoníaca. Olha para vocês verem aqui um exemplo forte, o livro de Jó. O livro de Jó, antes de Salmo. Quer lugar mais santo que esse? O livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. O livro de Jó, capítulo 1, versículo 6 diz o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Capítulo 2, versículo 1, diz de novo: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás também entre eles. Apresentar-se perante o Senhor. Ali fala que veio Satanás entre eles. No outro já fala, veio também o Senhor entre eles apresentar-se. Olha para vocês verem que o próprio Satanás veio apresentar. Se no trono de Deus o diabo pode te apresentar, por que não pode apresentar na sua casa? Por que não pode apresentar na sua igreja?
Porque não pode apresentar na sua empresa sem que o dinheiro do trono de Deus. A palavra de Deus diz que o diabo é o acusador, que ele fica ali diante do trono de Deus acusando a gente 24 horas. Houve uma feita que Jesus falou para Pedro, olha, Satanás quis te peneirar, mas eu intercedi por ti. Se no trono de Deus Satanás faz presença, por que na vida do crente, na casa do crente, na empresa do crente, na igreja do crente, o diabo tem que fugir e nem chegar perto? Meias verdades. Aquela meia verdade que o evangelho, quando você aceita Jesus, vai ser mil bambambam. Realmente o evangelho é novidade de vida. Se você for olhar grosso modo assim, o evangelho te oferece muita coisa boa. É o melhor que tem. Mas o Senhor falou sobre passar por aflição. A Eva, o diabo falou, não morrerás. Inicialmente não morreu, mas morreu. Não, nenhuma das árvores, não, só uma árvore que não pode comer. Aqui mostra bem claro como que cai por terra essa falácia de que o crente é super poderoso, que o diabo não aproxima, sem que aproxima do trono. Ele aproximou do trono de Deus. Olha o que fala em Salmo 34. Olha o que fala em Salmo 34. Versículo 7. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Oh, glória! Quer dizer, então não vai acontecer nada comigo. Onde que eu estiver indo, os anjos do Senhor, está aqui a Bíblia. E guarda. Existe umas classes muito grandes de anjos. Anjo da guarda, anjo mensageiro, anjo guerreiro. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Está ali constante. É uma meia verdade, é uma verdade. Mas olha o que diz aqui também em Pedro. 1 Pedro. E tudo é bíblico. 1 Pedro capítulo 5. Diz também uma verdade. Você precisa pegar a verdade como um todo. Porque se você pegar meias verdades, ela passa como verdade absoluta, bíblica, e dá a confusão toda. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Fica firme na fé, resiste o diabo firme na fé, porque da mesma forma que você passa por sofrimento, a irmandade em Cristo passa. Porque o Senhor falou que passaria por aflição. Mas da mesma forma que Deus mostra aqui que existem anjos ao seu redor, te protegendo, mostra que tem demônios ao seu redor. Este livro desse homem que fala, são 2 livros de batalha espiritual, um brasileiro e uma outra americana, mostra como que o mundo espiritual, assim, de uma forma rasgada na vida do crente, como que o diabo estirando a paz.
Tem pregadores que falam que se nós tivéssemos o olho espiritual aberto, nós tropeçávamos de demônio. Nós ia passar tropeçando. A minha esposa tem experiências espirituais profundamente com Deus, com demônios. Nós literalmente teve um dia que nós fizemos um caça às bruxas, nós estamos perseguindo um demônio que entrou casualmente em nossa casa. E a gente viu que estava perturbado, que ele estava assim, sem lugar. E nós fizemos uma verdadeira caça para tirar. Depois descobrimos que houve uma batalha espiritual na casa da vizinha. A vizinha orou e ele veio para cá e a batalha continuou aqui, do lado da nossa casa. Mas aqui fala que o diabo anda em derredor, enquanto que os anjos do Senhor andam ao redor. Mostra uma batalha travada. Ele esteve no céu diante do trono de Deus, ele continua estando no céu diante do trono de Deus, nos acusando dia e noite. Por que no meu lar, na minha vida, vai ser diferente? Por isso aqui ele fala, sede sóbrios e vigiantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Não seja bobo, não. Não vem com essa lorosa de que o diabo tem medo de você, não. Olha para vocês verem aqui em Tiago, um pouquinho mais atrás, o livro de Tiago. É Tiago, o livro de Tiago, o livro de Pedro. Uma verdade bíblica em cima dessa situação, anjos ao redor, o diabo ao derredor. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É uma batalha constante travada. Aí muitas pessoas se sentiram bambambam, querem entrar em batalha com o diabo. Lá na carta de Judas, fala que os anjos eleitos não se atreveu a discutir com o diabo, com os demônios. Simplesmente somente falou o seguinte, que o Senhor nos repreenda. Tem denominações que pegam pessoas passando por processo de libertação nas câmeras e fazem processo de libertação para todo mundo ver, humilhando aquele que está com processo. Ou então faz diálogo com o demônio. Demônio, e aí? O que a Bíblia diz? Começa a usar até o próprio demônio para ele ensinar coisas, passagens bíblicas. Brinca com o diabo, brinca com o demônio. Por quê? Porque quer resistir, quer lutar contra o diabo, quer enfrentar o diabo. Não é isso que diz aqui, não. A Bíblia fala bem claro. Sujeitai-vos a Deus. A primeira condição, sujeitar a Deus. Quando Jesus falou o seguinte, olha, nesse mundo passareis por aflição, eu estou dizendo para vocês desesperadamente para que vocês tenham paz em mim. A primeira coisa que o diabo quer tirar de você quando você passa por uma aflição é a sua fé. A primeira coisa que o diabo quer tirar de você quando você passa por uma aflição é a convicção de que você é filho de Deus, que de Deus te ama, que Deus disse seja aquilo. A primeira coisa que o diabo quer fazer quando você passa por uma aflição é você entrar em guerra com Deus, você perder a paz de Deus na sua vida. Por que ele faz isso? Porque quando você faz isso, você não está sujeitando a Deus. Quando você se rende a Deus, quando você deixa Deus ser o Senhor da sua vida, quando você se sujeita a Ele, aí você estará em condições de resistir ao diabo. Por que você vai resistir ao diabo? Sendo que o diabo não pode chegar nem perto de você. Ele não pode chegar na sua casa, ele não pode mexer nas suas finanças, ele não pode mexer nisso, ele não pode mexer naquilo. Então não precisa não, ele vai para cá longe. Não, a palavra de Deus deixa bem claro. Sujeitar é a Deus. Depois que você sujeitou a Deus, você resiste ao diabo.
O diabo vai tentar o tempo todo. Existe uma pessoa que fala uma coisa que é interessante, fala que o diabo usa o se colar, colou. Se colar, colou. Ele tenta o tempo todo. Resiste. Resiste. Mas primeiro você tem que sujeitar a Deus. Existe uma máxima muito terrível, até no meio evangélico, a respeito do Salmo 91. É muito comum os crentes recitar o Salmo 91 todinho. Não sou contra. É uma bênção. Mas tem pessoas que acham que se andar com a Bíblia para baixo e para cima, ela vai proteger ele. Eu, desde que eu me converti, todo lugar que eu vou, eu levo minha Bíblia comigo. Mas não é porque ela vai me proteger. Eu tenho que ter ela sempre perto de mim. Mas eu usar essa Bíblia aqui, esse texto, como uma proteção. Muitas pessoas pegam o Salmo 91 e colocam aberto a Bíblia no Salmo 91. Para quê? Para que aconteça isso aqui que está aí no Salmo 91, versículo 10 e 11. Introduziram isso no evangélico. Sabe-se lá quem, sabe-se lá como, sabe-se lá por quê. Salmo 91 diz o seguinte, nos versículos 10 e 11: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Lindo. E é bíblico. Mas da mesma forma que o diabo falou para a serpente, é verdade que Deus disse que aqui está. Existe um pregador que hoje em dia nós estamos vendo, ele está falando do engano desse texto, que as pessoas esquecem do versículo 1. Olha o que diz no versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Quer dizer aqui que não basta você ser crente, não basta você, não. Ao que habita no esconderijo que esconde. Assim ele diz. Eu falo para as pessoas ter essa praga nenhuma vem, mal nenhum me acontece, eu tenho que estar habitando. Aí vem a primeira dúvida, será que eu não estou habitando no esconderijo do Altíssimo? Será que eu não estou na sombra do Onipotente? Eu vou mais profundo que esse homem. Não vou mentir. Ele falou que as pessoas veem uma parte e estendem a outra. Mas eu pergunto para vocês, será que Jó, quando ele foi tentado 2 vezes, ele não estava escondido? Será que ele não estava habitando nos esconderijos do Altíssimo? Será que ele não estava à sombra do Onipotente? O próprio Deus diz que Jó era um homem íntegro, temente a Deus. O próprio Deus colocou que Jó não tinha nada que justificasse. E aconteceu. Quando você entra em batalha espiritual, quando você faz batalha espiritual, você vê que existe muito mais coisa entre nós e o céu do que a gente possa imaginar. É muito simplório você achar que você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. Então eu vou ficar recitando esse versículo o tempo todo. Toda manhã eu vou ficar recitando. Vou deixar minha Bíblia aberta nesse versículo. Eu vou andar com minha Bíblia o tempo todo, porque nela contém palavras de proteção para mim. Aí o diabo nem vai se aproximar. É errôneo pensar assim. Esse pregador que nós ouvimos pregar, ele falou que para que isso não aconteça, eu tenho que estar no esconderijo do Altíssimo. Eu tenho que estar à sombra do Onipotente. A primeira coisa que bate em você quando vem a porta da aflição é o seguinte: Senhor, o que eu fiz de errado? Como se a aflição veio em você só porque você fez algo de errado. Quantas vezes que eu e minha esposa falam, Senhor, mas o que está acontecendo? O Senhor tem alguma coisa errada na nossa casa? Tem algum objeto errado na nossa casa? Nós falamos alguma coisa errada? Nós fizemos alguma coisa errada? Foi o erro de Jó. Jó passou o livro de Jó todo questionando isso. Existe algo muito mais do que isso. Mas colocaram para nós uma meia verdade.
Agora existe uma outra máxima, e essa foi assim, espalhada no meio evangélico como, infelizmente, como uma praga. Infelizmente tem que usar esse nome, como uma praga para enganar os evangélicos. Está aqui em Efésios, capítulo 6. As armaduras de Deus. Com que meias verdades elas vêm para poder passar como verdadeira verdade. Eu falo aqui sobre essa passagem. Olha como que ela é poderosa. Efésios 6, versículo 10, diz o seguinte: quanto ao mais, Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do teu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingivos com a verdade, vesti-vos da couraça da justiça, calçai os pés com o preparativo do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra, com toda a oração e súplica, orando todo o tempo em espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é uma verdade poderosa que se tornou uma verdade bíblica, passada como verdade absoluta. O que tem de crente que fala o seguinte: gente, recita todos os dias este texto, esse trechozinho, você vai ver a proteção de Deus sobre você. Quantas vezes que eu e a gente estivemos em culto, em que as pessoas ensinaram, mandavam a gente fazer, coloca, gente, o capacete, aí todo mundo tinha, igual um robô, né? Todo um bobo, colocar o capacete. Pega, gente, cada um ostenta a sua espada, e pegar a espada. Algo teatral. E a pessoa ia para casa assim, se sentia num super-herói, todo revestido, porque eu estive lá e me revesti. Eu coloquei o cinturão, eu coloquei o calçapato, todos aqueles gestos, vem cá e coloca o sapato, vem cá e coloca o cinto, coloca o capacete, pega o escudo e sai pelo mundo afora dando de super-homem. Como que tem líderes que deixam o diabo usar eles para poder enganar os crentes com teatro desse tipo, com falácia desse tipo, e depois fala mal dos católicos, que colocam o salmo aberto lá em 91, depois fala mal de um outro que não sei o quê. O que tem de crente que pega esse texto bíblico como amuleto. Eu coloco aqui, não é ler ou fazer gesto, mas praticar o que está escrito. A armadura de Deus não é o que está escrito, mas é você praticar o que está escrito. Ele fala algo poderoso: nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O que quer dizer isso? Não é contra a carne, o ser semelhante. Todos aqueles que têm carne, todos aqueles que vivem, é a carne. E o que é o sangue? É o seu parente. Quer mostrar que de repente o diabo pode usar um parente seu, pode virar alguém próximo. Usando eles, a sua briga não é contra eles, não é com o que está por trás.
principados, potestades, dominadores, tudo são verdades. Agora ele fala para você ter uma armadura, para você resistir o dia mau. Vai vir um dia mau, Jesus falou, no mundo passareis por aflição. Depois de ter desvencido, continuar inabalável. O que significa isso? Ao passar por aflição, você tem que continuar inabalável do outro lado. Você tem que sair mais forte do que estava. Você tem que ser mais guerreiro do que estava. Por quê? Porque você vai passar de uma maneira sóbria, resistindo o diabo, sujeitando a Deus. Aí ele fala aqui no 14, cingivos com a verdade. O que é eu vestir a verdade? Eu falar a verdade